Boa noite, é uma alegria e uma bênção de Deus estarmos reunidos hoje para honrar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus, com os cânticos, com as ofertas, com a nossa vida e com a nossa atenção nesse instante para meditar na palavra do Senhor, na Escritura. Nós hoje estaremos retomando a Epístola aos Hebreus, já estamos hoje no capítulo 7. Então você pode abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 7. Essa epístola, como temos repetido várias vezes, e a ideia é que você grave isto, é uma epístola que trata sobre fé. É uma epístola que nos desafia a ter fé. Hoje de manhã meditamos um pouquinho sobre a fé. E temos vivido cada vez mais, digamos assim, amarrados, ancorados, presos à realidade presente. E não olhamos para o que nos espera no futuro, a vida eterna, os tesouros celestiais, as coisas de Deus, o reino de Deus. Irmãos, nós como crentes no Senhor Jesus, temos que viver pela fé. Vivemos numa época racionalista, vivemos numa época que as coisas se explicam pela categorização, pela contabilidade dos fatos, pelas coisas que podemos ver, pegar e provar com a nossa razão. Só que quando se pensa em fé, vai além da nossa razão. A fé é o agir de Deus nas nossas vidas. Quantos aqui, antes de crer em Jesus, eram ateus? Quantos aqui, antes de crer no Senhor Jesus, viviam em libertinagens, em pecados terríveis, descrendo das coisas do Senhor? E hoje você está aqui, adorando ao Senhor, crendo na palavra de Deus. A razão humana não explica, porque é a ação de Deus nas nossas vidas. Não explica, como também não se explica o pecado. Não se explica como as pessoas vivem num pecado tão terrível aí na sociedade. Não se explica, porque o pecado é loucura. O pecado é nossa destruição. Então, temos que enxergar as coisas na dimensão da fé. Senão, como seremos fiéis ao Senhor nosso Deus? A Epístola aos Hebreus nos desafia a viver pela fé. No início da Epístola ela fala disso. Temos que viver pela fé. Esses irmãos, eles estavam a ponto de serem presos ou mortos porque criam em Jesus. E a fé deles estava sendo desafiada. Estavam fracos, estavam desanimados, talvez alguns nem fossem crentes, mas o autor da epístola nunca fala isso deles, mas tenta motivá-los. E tenta motivá-los com muitos argumentos. Argumentos, alguns destes, que para nós é esquisito. Talvez o argumento de hoje que nós vamos observar seja estranho quando você estiver lendo o seu texto em Hebreus capítulo 7, vamos ler do verso 1 ao 10. Mas para quem era judeu, convertido, que sofreu esta perseguição, esse argumento foi muito importante. E a nossa tarefa de hoje é, lendo esse texto, perceber como este argumento é importante para nós. E repetindo o que já foi dito em outras mensagens dentro da Epístola aos Hebreus, qual é o remédio, a solução, a orientação para um crente desanimado e fraco na fé? Em uma palavra, você lembra? Jesus. É o Senhor Jesus Cristo. Se você deixar de olhar para Jesus, você enfraquece na fé. Se você olhar para um mar de igrejas evangélicas no Brasil que estão estranhas e diferentes à palavra de Deus, você enfraquece na fé. Se você olhar para a vida do pastor, dos irmãos da igreja, com olhos negativos, observando só as falhas que nós temos, você enfraquece na fé. Porque eu não sou perfeito. Certamente eu tenho falhas, né? Os irmãos mais generosos procuram não ver estas falhas. Outros irmãos ressaltam as falhas. Isso é natural, isso acontece. Agora, se você observar os pecados dos outros, você vai enfraquecer na fé. O conselho desta epístola toda e a argumentação maior desta carta é: olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé, porque só Ele pode te fortalecer. Vimos domingo atrasado que Jesus é a nossa âncora, é a âncora da nossa alma. Ele mantém o nosso barco firme, porque o Senhor Jesus morreu na cruz,
para nos livrar da condenação dos nossos pecados. E é o mesmo Senhor Jesus e o ministério do Espírito Santo de Deus que nos fortalece até hoje. Se não for pelo poder de Deus, irmãos, não podemos ser crentes no Senhor Jesus Cristo, porque não temos condição, não somos bons o suficiente para isso. Na verdade, não somos bons, é Deus que age em nossas vidas pela sua graça, para podermos viver de acordo com a vontade dEle. Por isso, hoje vamos ler Hebreus capítulo 7, do verso 1 ao 10, entendendo que o Senhor Jesus Cristo é o grande sumo sacerdote por nós. Olha então Hebreus 7, verso 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Como eu disse, para um judeu, isso tem muito significado. Para nós, gentios, pelo menos a maioria aqui, que não é judeu, que não tem a tradição de Moisés ali, esse argumento parece esquisito. Mas lembre-se, essa igreja não era também só de judeus, haviam gentios aqui no meio também. E essa epístola não foi dada só para judeus, foi dada para quem não é judeu também, revelação de Deus. Então nós devemos entender o que é que esses 10 versículos têm a ver conosco, como eles nos fortalecem na fé, que é a tônica maior dessa epístola. E, obviamente, é um argumento para mostrar que o Senhor Jesus Cristo é um grande sumo sacerdote, superior ao sacerdócio levítico. Por isso, não deixe Jesus. Ah, pastor, mas nós não temos mais o sacerdócio levítico hoje. E então, mas nós temos estruturas na sociedade que consideramos, às vezes, o que não deveríamos, mas que muitas vezes consideramos superior a Jesus. Alguns consideram a universidade, a palavra da ciência, superior à palavra de Jesus. Então é o momento de você parar e perceber, Jesus é um grande sumo sacerdote, e a palavra de Jesus é superior à palavra da ciência. É superior. Ah, então quer dizer que nada da ciência presta? Não. Muita coisa é útil. A ciência nos deu roupas, a ciência nos deu celulares, a ciência nos deu internet, tudo isso é muito bom quando bem usado para a glória de Deus. No entanto, quando bem usado para a glória de Deus, é subordinado ao Senhor Jesus Cristo e ao que Ele requer de nós. O nosso mundo, ele está secularizado, pelo menos especificamente a parte ocidental. Por quê? Porque deixou de enxergar as coisas pela ótica de Deus, pelo que o Senhor Jesus quer ou não quer. E esse é o problema dos crentes hoje. Muitas vezes nós nos tornamos secularizados quando olhamos as coisas pela ótica da sociedade, da ciência, da universidade e do racionalismo e das coisas desse mundo, das chamadas, digamos assim, vãs filosofias, e esquecemos de olhar à luz da Bíblia. Você sabia que a Bíblia é suficiente para as nossas vidas? Você sabia que o Senhor, nosso Deus, é a fonte de toda alegria e felicidade, e nós não necessitamos procurar em outro canto que não no Senhor?
E mesmo no meio da tempestade e do tormento, o Senhor nos anima de modo inexplicável e sobrenatural. Pois é a graça de Deus despejada sobre nós. Só que muitas vezes não nos apropriamos, não aproveitamos essas bênçãos de Deus para nós, porque ficamos agarrados às coisas deste mundo. Temos Jesus, o grande sumo sacerdote, e Ele é por nós. Queremos observar nesses 10 versículos aqui, pelo menos 3 verdades sobre o Senhor Jesus Cristo como nosso grande sumo sacerdote que é por nós. A primeira verdade é a profecia sobre um sacerdote como Melquisedeque. Esse texto, ele foi colocado aqui para mostrar àqueles crentes que a fé em Jesus não é uma fé recente, não é uma fé ingênua, não é uma fé nova. Isso já foi profetizado há séculos e séculos atrás. E que nós não devemos deixar a fé no Senhor Jesus Cristo, que é Deus, de lado, por causa das provações, das dificuldades do tempo presente. Quem aqui não tem dificuldade? Quem aqui não passa por uma provação? Quem aqui não está sofrendo em alguma medida? Todos nós temos nossos sofrimentos, nossas dificuldades. E quando a dificuldade chega e bate, aí você amolece, esmorece. E esse é o momento de você usar a razão aliada à palavra de Deus. Jesus é um grande sumo sacerdote, foi profetizado há séculos atrás, antes do evento aqui da Epístola aos Hebreus, e se cumpriu a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no momento esperando a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, onde a nossa peregrinação haverá de terminar. Ou se já estivermos partido, ou se Jesus voltar hoje, a nossa peregrinação encerra, porque estaremos para sempre com o Senhor Jesus na sua segunda vinda. Esse tema sobre Melquisedeque e sobre um sacerdote, ele é repetido ao longo da Epístola aos Hebreus, isso é muito importante. Então, vejamos alguns versículos que nos mostram a importância de um sumo sacerdote. Hebreus capítulo 2, verso 17, só para recapitular e você ver como esse tema é importante. Quando se repete esse tema, você percebe, olha, isso é muito relevante, o Senhor Deus deu um grande destaque. Hebreus capítulo 2, verso 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Esse sumo sacerdote que é Jesus, que o autor está falando aqui, ele é misericordioso e fiel. Por que isso? Lembre-se que o sumo sacerdote, nesse primeiro século, foi a favor da morte do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça que o sumo sacerdote, neste primeiro século e nos anteriores, eles estavam corrompidos e eram um status social. E eles não mais se preocupavam com o povo e com o cuidado do povo. Eles estavam preocupados consigo mesmo, com a sua categoria, a dos saduceus. Lembre-se que lá em Malaquias, o último profeta ali, digamos, do Antigo Testamento, sem contar com João o Batista, ele exortou duramente os sacerdotes, na verdade Deus através do profeta Malaquias, porque os sacerdotes estavam ofertando a sobra, o animal coxo, o animal cego. Então, desde Malaquias, século V para o IV ali, até o primeiro século depois de Cristo, então os sacerdotes estavam extremamente corrompidos, poucos eram fiéis. E uma das tarefas dos sacerdotes, especificamente do sumo sacerdote, o líder deles, era cuidar do povo, com uma boa palavra de Deus, mas orando pelo povo e ajudando até assistencialmente aqueles menos favorecidos. Mas isso se perdeu. Por isso é dito aqui, misericordioso e fiel, porque ele cuida de nós, como o sumo sacerdote em Israel deveria cuidar do povo de Deus. Olha Hebreus 3, verso 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Considere atentamente. Perceba que no texto que nós lemos em Hebreus 7, verso 4, lemos assim:
Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Considere, investigue, observe Jesus. E aqui, esse do verso 4 é Melquisedeque, que aponta, que ilustra quem seria Jesus, esse grande sumo sacerdote. Olhe ainda Hebreus capítulo 5, verso 1 e 2. Olhe aí na sua Bíblia, Hebreus 5, verso 1 e 2. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Então aqui ele está descrevendo como era o sumo sacerdote humano. Cuidava dos homens, condoía-se com os homens, fazia a mediação entre os homens e Deus, oferecendo o sacrifício representativo dos pecados dos homens, apontando para o sacrifício de Cristo. Então a figura de um sumo sacerdote era aquele homem que cuidava do povo para chegar mais perto de Deus. Era aquele homem que orava, que ajudava, e até, não só o sumo sacerdote, mas todos os sacerdotes eram responsáveis pela distribuição da oferta para os menos favorecidos, do cuidado destas viúvas e dos órfãos. Só que este sumo sacerdote humano, ele havia se corrompido. E é o que o autor de Hebreus está dizendo. Este grande sumo sacerdote, que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele é superior ao sacerdócio humano. Não vai ser mais necessário um sumo sacerdote humano, porque Jesus, que é Deus, é o nosso grande sumo sacerdote. Ele cuida de nós. Olha Hebreus 5, verso 5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Outro texto, Hebreus 7, 26, olha aí na sua Bíblia, Hebreus 7, 26, estamos somente vendo os textos que falam de um sumo sacerdote que é Jesus. Olha o verso 26, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, falando de Jesus, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Aqui já trata de Jesus não só como sumo sacerdote, mas como a oferta também. Veja que o Senhor Jesus é diferente dos outros sumos sacerdotes. Ele é santo, ele é inculpável. Os outros sumos sacerdotes decepcionaram. Jesus não nos decepciona. Ele está sempre pronto para nos fortalecer e nos ajudar em tudo. Olhe Hebreus capítulo 8, verso 1. Hebreus 8, 1. E diz assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. Olha bem, o essencial, o resumo, o principal, o foco de tudo que temos dito é que temos um sumo sacerdote. Isso é muito importante. Isso é fundamental nesta epístola. Temos alguém que cuida de nós. Jesus é o nosso advogado diante do Pai. Quando o maligno, seus anjos vão nos acusar diante do tribunal de Deus, o Senhor Jesus é o nosso mediador, porque morreu numa cruz pelos nossos pecados, para nos dar oportunidade de salvação. Somos pecadores, não teríamos condição de ser salvos pelos nossos méritos, pelas nossas obras, pela nossa religião, não temos, porque o nosso coração é profundamente corrupto, profundamente. Ajuda os pobres, eu não tenho mágoa de ninguém, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada disso. Isso é o que você diz, externamente, mas no seu coração, você sabe o tamanho do seu pecado. Você sabe, eu sei, e é por isso que não dormimos, às vezes, à noite. Quando eu digo nós não dormimos, aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador. Porque quando temos este sumo sacerdote, este advogado que é Jesus, podemos dormir tranquilamente, porque basta orar. Você ora ao Senhor, entrega ao Senhor Jesus as suas ansiedades e dificuldades, confessa seu pecado,
pede perdão a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo e você pode estar tranquilo, porque você foi limpo, purificado, porque você creu no nome do Senhor Jesus que morreu na cruz para lhe dar esta santificação, esta purificação. Mas quem não tem Jesus, vai apelar para quem? Não tem para quem apelar. Vai para qual religião? Não tem religião que resolva a questão do pecado, da condenação e da tristeza do homem que vive mergulhado na lama dos seus próprios pecados. O maior problema do ser humano é o seu próprio pecado. A sociedade está caída no seu pecado, mas o pecado está aqui, dentro de cada um de nós. E se você não se arrepende e confessa o seu pecado ao Senhor Jesus Cristo, como ser feliz? Como? Como glorificar a Deus? Não tem como. Só tem um caminho, só tem um rumo. Só o Senhor Jesus é a nossa âncora. Ele fortalece os crentes. É Ele que te fortalece. É Ele que te mantém em pé, firme, para pregar o evangelho dEle, para testemunhar da glória de Deus aos perdidos no seu pecado. Outrora nós éramos perdidos e o Senhor nos livrou. Temos agora que fazer o mesmo. Veja que nesse texto fala deste sumo sacerdote. Isso é essencial nas nossas vidas. Ainda no verso 1 de Hebreus capítulo 8. Que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. E aí ele discorre sobre o assunto. Isso aparece também em Hebreus 9:7, sobre esse sumo sacerdote. Olha Hebreus 9:7. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo. No verso 11 do capítulo 9 de Hebreus, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. E o verso 25 de Hebreus 9, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Todos estes versículos, capítulos 7, 8 e 9 principalmente, eles vão focalizar no tema de Jesus, este grande sumo sacerdote, que substitui o sacerdote humano. Por quê? Porque que ele argumenta em toda essa epístola, e no nosso texto especificamente, começa essa argumentação de Jesus como um grande sumo sacerdote. Porque o Senhor Jesus é quem intercede por nós. É o Senhor Jesus que cuida de nós. Começamos a ver no capítulo 1 de Hebreus que Jesus ele é soberano sobre tudo, criou todas as coisas, sustenta todas as coisas pelo seu poder, está à destra do Pai governando todas as coisas, e nós somos filhos de Deus, comprados pelo sangue de Jesus. Você entende isso? Então por que vivemos aflitos? Por que vivemos incrédulos? Por que nos abatemos com as perseguições? E a resposta é: falta-nos fé. Essa é a resposta. Está escrito, irmãos. É a palavra do Senhor. Está dito aqui. Então por que nos abalamos? Falta-nos fé. E agora, pastor, se eu não tenho esta fé para suportar a provação e a tribulação, o que fazer? Busque a Jesus. Ore. Olhe para Ele, veja como Jesus fez, leia a sua Bíblia, é simples, não tem método novo, desde que o pecado surgiu, o método é o mesmo, é buscar a revelação de Deus, o Messias de Deus, a palavra de Deus e a oração. A igreja ela pode se modernizar em vários aspectos, sistema de som, câmera, ar-condicionado e outros aspectos, a igreja se moderniza nesse sentido, mas a sua essência é a mesma. O que é que faz um crente firme e forte? Jesus. Como? Lendo a Bíblia na sua casa, orando, vida de oração na sua casa, olhando para Jesus. Nós pecamos, falhamos, mas Jesus não. Ele é um grande sumo sacerdote, é o nosso modelo, é o nosso exemplo, é o nosso Senhor.
Muitas vezes desfalecemos porque achamos que estamos servindo uns aos outros, e estamos, mas não por causa uns dos outros, mas por causa do Senhor Jesus Cristo. Essa epístola, ela é extremamente cristológica, porque ela fala muito de Jesus, porque Jesus é quem nos fortalece. Se você está fraco na sua fé, se você está passando por extrema dificuldade, é o Senhor Jesus que pode lhe ajudar. Ele é que é o Todo-Poderoso. Ele é que tem o poder de criar todas as coisas e de sustentar todas as coisas. Existem recursos que a gente usa, medicina, outros recursos, mas o Senhor Jesus é este grande sumo sacerdote. Só para compreendermos melhor esta ideia, é importante observar que no Antigo Testamento, na lei de Moisés, este sumo sacerdote, ele tinha meio com a função de um médico, ele tinha a função de um assistente social, ele tinha uma função política, ele tinha várias funções agregadas a ele, e ele ajudava o povo nas suas necessidades e dificuldades. Por exemplo, lá em Levítico, capítulo 13, verso 2, fala um pouco sobre os ofícios, a função do sumo sacerdote humano da tribo de Levi, na velha aliança. Olha Levítico, capítulo 13, verso 2. O homem que tiver na sua pele inchação ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele, e o pelo na praga se tornou branco, e se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga. Então vejam a questão, texto até mais difícil da leitura, mas é um texto de medicina, digamos assim, da velha aliança. Você está com a doença de pele semelhante à nossa lepra, hanseníase, não é idêntica, mas é semelhante, embora a tradução seja lepra. Quem que você procurava? Não tinha médico. Você procurava o sumo sacerdote, ou um sacerdote, e ele ia lhe avaliar. E Deus dava as instruções na lei para saber como estava a mancha, como estava o pelo, para ver se essa praga de lepra era uma praga contagiosa e se você seria considerado imundo, ou seja, banido da sociedade para não contaminar os outros. Naquela época era assim, porque não havia todo o sistema que nós temos hoje. Mas isso, para aquela época, era extremamente avançado, viu? Olhando hoje, negócio esquisito, né? Mas naquela época era extremamente avançado. Em alguns contextos, os pastores, principalmente em cidades do interior, em localidades mais ermas, eles acabam funcionando como médico também, né? O problema é que o pastor não tem essa formação, acaba prescrevendo remédio errado, aí é ruim o negócio, né? É melhor procurar um médico mesmo, não o pastor. Mas na antiguidade era o sumo sacerdote. Na época de Jesus, o sumo sacerdote, ele estava tão inchado no seu ego, ele era quase que um sócio do Império Romano, na província da Judéia, ele lá queria saber quem estava com lepra. Esse sumo sacerdote do primeiro século lá queria saber quem era órfão, quem era viúva, ele não estava nem aí. Ele queria saber do seu grande palácio, da sua riqueza e da sua boa vida, mesmo no meio da dominação romana do primeiro século. Esses sumos sacerdotes se corromperam, como eu disse, já desde o final do Antigo Testamento ali com Malaquias. Então, quando essa epístola é escrita, e o autor da epístola aos Hebreus diz para aqueles irmãos que estão sofrendo, nós temos um grande sumo sacerdote, eles entendiam isso muito bem. É alguém que cuida de nós, é alguém que vai nos assistir, e Jesus faz isso. Ele cuida de nós, ele nos assiste, ele está perto, ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você acredita nisso? Então, se acredita, por que ansiedade? Por que o medo? Por que o sofrimento? Ore, irmão, basta orar, confesse ao Senhor o pecado e ore, e busque ao Senhor e veja o milagre que o Senhor vai fazer. Se fosse outra igreja, a pregação seria diferente.
A pregação não seria olhe para Jesus e ore. A pregação seria, você investe aqui um dinheiro e você vai receber tantas bênçãos a mais. Mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que o Senhor é um grande sumo sacerdote, que cuida de nós. Há outros textos ainda no Pentateuco que tratam da função do sumo sacerdote. Deuteronômio 14, verso 28 e 29, diz assim: ao fim de cada 3 anos, Deuteronômio 14, 28, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. E outros textos replicam esses 2 versículos de Deuteronômio. A ideia aqui é que os levitas recolhiam esses dízimos, e esses dízimos de 3 anos, ao fim de cada 3 anos, eram dízimos para as minorias. E as minorias são alistadas aqui. Os levitas, que não plantavam nem colhiam, porque viviam do seu ministério, do seu sacerdócio. Alguns eram porteiros, outros cantores, haviam várias funções ali. O estrangeiro, o órfão e a viúva eram as minorias daquela época. E havia um dízimo para isso, na nação de Israel. E os sacerdotes eram quem distribuíam isso. A ideia aqui é o quê? Não é defender o assistencialismo social na igreja, não é isso, que aqui nem era igreja. Aqui era uma nação, era um povo, era uma nação politicamente organizada. Tinha exército, tinha rei, tinha tudo. Ou melhor, teria em breve, né? Porque ainda está em Deuteronômio. Mas a ideia aqui é que o sacerdote, o sumo sacerdote e os sacerdotes, eles cuidavam do povo. E quando nós falamos de um grande sumo sacerdote, estamos falando desse sacerdote que vai cuidar de nós. Por isso você não deve esmorecer ou enfraquecer. Volte lá para Hebreus, capítulo 4, verso 14. Hebreus 4, verso 14. O sumo sacerdote humano, ele se esquece de se compadecer das fraquezas, mas não o Senhor Jesus Cristo. Às vezes, por causa de uma herança romana, nós comparamos um pastor com um padre. Por favor, não faça isso. É uma má comparação. Porque na figura do sacerdote romano, ele detém o poder ali investido pela igreja e tudo depende dele, desse sacerdote, certo? Ele vai e realiza os sacramentos. Tem que ser um sacerdote romano. Ele que realiza um batismo, um sacerdote romano. E se for outro realizando, não vale. É diferente do que a gente lê na Bíblia com relação a pastores e à igreja. A autoridade não está no sacerdote, está na igreja, que confere a ele autoridade para certas coisas, não para tudo. Isso é muito importante considerar. E que dentro da igreja de Jesus, todo crente é sacerdote. E o pastor não é o sumo sacerdote. É um sacerdote como os outros sacerdotes aqui. Líder da igreja, sim. Constituído pela igreja, sim. Né? E segundo a vontade de Deus, nós cremos. Mas não é um sumo sacerdote. Diferente do costume romano. Por que estamos dizendo isso? Porque homens esquecem de observar a necessidade uns dos outros. Entende? Nós esquecemos por causa do nosso pecado, da nossa falha. Não é para esquecer, mas acontece. Um irmão que esquece de ajudar outro irmão, um pastor que esqueceu de um auxílio, que não é para acontecer, e acontece. E se acontecer, agora minha fé está abalada. Não, não pode. Não pode. Se você deixar sua fé se abalar por causa do testemunho de um pastor, o negócio está fraco. Você tem que se arrepender. Porque a sua fé é firmada em quem? É em Jesus. É em quem? Está fraco, a gente vai ensaiar mais. Sua fé é firmada no Senhor Jesus Cristo, irmãos. Não é num pastor. Não somos católicos romanos. Entende? Mesmo que aconteça algo e que você se decepcione profundamente, você vai continuar firme no Senhor Jesus, nesta igreja, batalhando pelo nome do Senhor Jesus Cristo, porque sua fé é firmada no Senhor Jesus. Lembre-se disso. Olha Hebreus 4, verso 14.
Hebreus 4,14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Por quê? Porque o sumo sacerdote é Jesus. Verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, na nação de Israel, do final do Antigo Testamento, Malaquias, para o primeiro século, o sumo sacerdote decepcionou. Os sumos sacerdotes decepcionaram. Eles não deram assistência ao povo, nem espiritual, nem material, nem cuidaram do povo. Eles não cumpriram o papel que foi dado a eles desde a velha aliança. Segundo a lei de Moisés, que Deus deu a Moisés, eles estavam em infidelidade e pecado contra Deus, pensando só em si mesmos. E o que o autor da epístola está dizendo é como vocês vão voltar para o judaísmo com esses sacerdotes que não cuidam de vocês e vão deixar Jesus, que é um grande sumo sacerdote que cuida de nós. Traduzindo para a nossa vida, como você vai deixar Jesus, que é todo poderoso, que cuida de você, para procurar as filosofias do mundo, as orientações da ciência, os ensinos da universidade, o conforto da riqueza, ou tantas outras coisas que o mundo oferece, a alegria que o mundo dá? Como você deixa a alegria de Jesus, o conforto de Jesus, pelas coisas do mundo, só porque você está sofrendo hoje, só porque você está passando dificuldade hoje? Como você vai fazer isso? Os receptores dessa epístola, o problema deles era a perseguição, eram judeus, estavam sendo perseguidos, judeus crentes perseguidos. Nosso problema hoje é outro, não é a perseguição, mas a fraqueza espiritual pode ser a mesma. A decepção com pessoas, aqui a decepção, a ênfase é mostrar a decepção desse sumo sacerdote humano. Eles esquecem, veja, eles não nos ajudam, eles não se compadecem. Jesus se compadece e Jesus é este grande sumo sacerdote. Quando foi dada, irmãos, esta revelação aqui, ele falou logo no verso 1 sobre Melquisedeque. Volte aí para o nosso texto-chave, Hebreus capítulo 7, verso 1. Tudo isso aqui é importante, porque você talvez pergunte, mas por que falar de tanto sobre o sumo sacerdote? Porque nós não temos o mesmo contexto que eles tinham quando receberam essa epístola. Então o sentido desse texto fica vazio quando nós não tentamos recuperar esse sentido que vem da velha aliança. E tentamos em poucos minutos, né? Deveríamos estudar até muito mais para entender isso, mas o tempo não permite. Então é necessário compreender a relevância desse sumo sacerdote, para que o argumento desse texto seja significativo nas nossas vidas. Então você volta para Hebreus capítulo 7, verso 1, que diz: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. E ele continua aqui. Aqui ele está rememorando e citando, dentro desse nosso texto, o Salmo 110. O Salmo 110 é um salmo messiânico, é um salmo que nos fala de Melquisedeque como uma figura que aponta para Jesus Cristo, que mostra que vem um Messias, que será um sumo sacerdote, não da tribo de Levi, mas de uma ordem superior, mais importante, a ordem de Melquisedeque. E eu quero que você abra o Salmo 110, para que você entenda também um pouco melhor o sentido dos versículos do capítulo 7 que nós estamos observando hoje. Olhe o Salmo 110, verso 1, do 1 em diante. Salmo de Davi: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. 2 pontos. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações,
enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Esse salmo pesado, ele está apresentando uma figura de Deus que nós não gostamos de ver. Nós gostamos do Deus pacífico, nosso Deus pacífico, tranquilo. Só que o Senhor, ele não é somente assim. O nosso Deus é um juiz e ele vai exercer a sua justiça um determinado dia. Esse texto trata do emissário de Deus, o Messias, que é Deus também, por isso que no verso 1 diz: disse o Senhor ao meu Senhor. O Pai falando ao Filho. E o que é que o Pai fala ao Filho? Assenta-te à minha direita. Jesus está sentado à destra de Deus. E diz: até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus veio, irmãos, na sua primeira vinda, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas basta você fazer uma breve leitura superficial do livro de Apocalipse, do Apocalipse de João, e você vai ver um Jesus com a espada. E o Senhor Jesus voltará para julgar o mundo. A igreja hoje tem a função de uma embaixada. A embaixada do reino de Deus na terra é cada igreja fiel a Deus e à palavra de Deus. Todos nós somos embaixadores do Senhor Jesus Cristo, proclamando aos perdidos que arrependam-se dos seus pecados. Hoje é o dia da salvação. Arrependam-se dos seus pecados. Porque, como diz o Salmo 110, o Senhor virá e o Senhor vai esmagar a cabeça dos seus inimigos. O Senhor vai vencer os reis da terra, que não confessam a Deus como o Senhor de suas vidas. O Senhor vai acabar com o sistema de pecado desse mundo, com a riqueza injusta, com a libertinagem, com todo tipo de pecado e profanação contra o nome dEle. E esse Senhor que vem, que virá, Ele é o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O argumento do capítulo 7 é esse. Como você vai deixar este grande sumo sacerdote, que virá julgar o mundo, que vencerá a guerra contra os exércitos das nações perdidas nos seus pecados, porque não quiseram crer no nome do Senhor Jesus, porque rejeitaram o reino de Deus aqui na terra? Nós, como igreja, irmãos, estamos preparando a chegada do Senhor Jesus. Não que essa chegada depende de nós, mas porque nós estamos sendo luz no meio das trevas, não porque somos bons ou religiosos, mas porque Jesus nos chamou pela sua graça e misericórdia, para anunciar essa mensagem que haverá de se cumprir naquele dia quando Jesus vier. Hoje é o dia de apresentarmos esta mensagem. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Você que é crente no Senhor Jesus, tem Ele como esse sumo sacerdote. Pode ser que o sacerdote humano lhe decepcione, mas Jesus não. Pode ser que o sacerdote humano não resolva os seus problemas e muitas vezes não vai resolver mesmo. Mas o Senhor Jesus é a quem você recorre. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é Deus, é um grande sumo sacerdote. Por que deixar Jesus? Por quê? Por que deixar de servir a Jesus para viver neste mundo, nesta sociedade? Por que dedicar-se tanto às coisas dessa terra e não se dedicar à missão que Jesus lhe deu? Ser embaixador do reino dele nesse mundo, proclamar o evangelho aos perdidos, conhecer a sua palavra, pregar a sua palavra, fazer discípulos para Jesus, ter vida de oração. Essa é a missão que o Senhor Jesus deixou para todos nós. Tão simples. Mas por que nos enredamos com tantas coisas que nos levam a mais problema? Leia o Salmo 110 quando você estiver fraco. Veja quem é Jesus, o Todo-Poderoso, um grande sumo sacerdote. E lembre-se, irmãos, Ele é por nós. É o nosso advogado, é o nosso mediador. Se você estiver como os receptores dessa epístola, fraco, desanimado, precisando de alguma motivação, você sabe em quem encontrar, no Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, muito obrigado pela Tua graça e misericórdia.
Obrigado, Senhor, pelo teu amor para conosco. Só temos que te agradecer, Pai amado, porque o Senhor nos sustenta em tudo. E te pedimos, Pai, que o Senhor nos fortaleça e nos ajude a olharmos para o Senhor Jesus Cristo, para o sacrifício que Ele fez por nós, para Ele como este grande sumo sacerdote. E assim, ó Pai, termos a nossa fé fortalecida, firme, para enfrentar as adversidades, os problemas, as decepções, os desgostos, ou qualquer outra coisa que venha, quer seja a saúde, quer sejam as finanças, qualquer outra coisa que venha tentar nos afastar do Senhor. Pai amado, nos fortalece para vivermos assim e percebermos que toda alegria vem de Ti, e que dar glórias ao Teu nome com as nossas vidas é a nossa maior alegria. Capacita-nos, ó Pai, a vivermos firmes, olhando para o Senhor Jesus Cristo e para Ti, ó Pai, como o Senhor de nossas vidas. É isso que nós oramos, crendo no Senhor e no Teu poder, e pedimos o nome do Senhor Jesus. Amém.